Guys, how are you doing? What's up? What have you been up to? Como é que você está? Como é que você tem passado? E aí? Once again, I'm here. I'm so glad to be here once again. Mais uma vez, eu estou muito feliz em estar aqui de novo com você. Mais uma live. Hoje, dia 28 de junho. Estamos na live de número 44. Todo dia eu preciso olhar, porque já foram tantas, eu fico 42, 43, não, já é 44 hoje, rumo ao número 50 lives, daqui a pouco são 100 e assim por diante. Eu fico muito feliz. Cada live a mais que eu consigo realizar aqui para vocês, isso me traz uma satisfação imensa. Pessoal que está chegando aí comigo, coloca o seu curtir, coloca o seu oi, o seu boa noite, o seu olá, o seu hello, o seu good evening, o seu... Enfim, no idioma que você quiser falar oi, você está liberado, tá bom? O importante é você mandar um oi para todo mundo aí, para eu ver quem está aqui comigo. Então, chega e coloca um oi, tá bom? Independente aí de que idioma você vai escolher hoje, né? Para se comunicar, pode ser português, pode ser inglês, enfim. Então, pessoal que for chegando, vai dando aí um curtir, um oi, né? Pra gente começar a nossa live de hoje. Eu até fiz um post sobre o conteúdo que eu vou comentar com vocês hoje. Eu gosto muito de colocar, ainda mais agora que o Face está com alguns recursos de você colocar a sua postagem com fundo preto, colorido, e fica bacana porque chama atenção e o pessoal participa, compartilha, né? Hoje, a aula de número 44, eu coloquei ali no post. Quem viu, quem respondeu, quem participou, quem deu curtiu, viu os comentários dos demais, eu coloquei, tem diferença entre aprender inglês e falar inglês? Essa foi a pergunta do post que ficou rolando na minha linha do tempo hoje e as pessoas responderam se tem diferença, né? Eles comentaram. Foi engraçado que todos que participaram, todos que responderam, disseram que sim, que tem diferença entre aprender inglês e falar inglês. Você que está assistindo a live agora, né, que está chegando aí, eu não respondi o post, no problem. Eu coloquei só como curiosidade mesmo. Você pode deixar aí nos seus comentários, enquanto a live vai rolando, enquanto eu vou falar sobre isso, coloque aí, por gentileza, se você acha que tem diferença entre aprender inglês e falar inglês. Hi, Fernando. Hi, Dani. Hi, Carlão. Coloque aí nos comentários se você preferir, né? Pode colocar nos comentários se você acredita que há diferença entre aprender inglês e falar inglês. Sim, eu acho que tem diferença, Titi. Não, eu acho que não tem. Você aprendeu inglês, você vai falar, enfim. Então coloque aí nos comentários, né, se você acredita que tem diferença entre aprender e falar inglês. Se para você tem diferença essas duas situações. Se não, coloca que não, tá? Não é que eu estou perguntando que é para você responder sim ou enfim. Não tem, agora neste momento, eu não estou esperando qual é a resposta certa, será? Não, porque a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então eu quero ouvir a sua opinião. Se você acha que tem diferença entre aprender inglês e falar inglês, tá? É exatamente isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje. Então, se você tiver aí o seu comentário, pode deixar aí seu comentário, tá? Se eu não ler o seu comentário agora, é porque ele demora um pouquinho para atualizar para mim. E aí depois, se eu não conseguir ler ou responder ao vivo, eu entro depois no final da live pra gente conversar nos comentários ou no chat, enfim, como você preferir. Mas coloque aí nos comentários, vai colocando aí se você acha que tem diferença entre aprender inglês e falar inglês, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui na fanpage para eu poder ler alguns comentários aí e ver o que vocês estão respondendo, o que vocês acham, será que tem, será que não tem, né? Como eu disse para vocês, eu separei um pouquinho disso para abordar nesta noite. Se tem diferença entre aprender inglês e falar inglês. O que acontece hoje, né? Hoje a gente está vivendo, eu acredito que na melhor época em termos de ter acesso à informação e conhecimento. Acho que nunca a gente viveu numa época tão favorável para a gente ter acesso a todo tipo de conhecimento que a gente espera, que
que a gente precisa, principalmente por conta da internet. Então, eu acredito que hoje o melhor momento em que nós vivemos em relação a ter acesso a um conhecimento e informação, sem sombra de dúvida, é este momento atual que vivemos. Em contrapartida, eu ouço muitas pessoas me dizerem o seguinte: teacher, eu preciso aprender inglês. É engraçado que quando você é professor de inglês, até reunião assim familiar, sabe? Aquele encontro no final de semana, entre os amigos, a pessoa te vê, ela fala: ai, teacher, eu preciso aprender inglês. Às vezes ela já te disse isso até outras vezes, né? Como que é engraçado, como que é interessante essa consciência da maioria. Que hoje, quem que não precisa ter inglês, né? Se a gente começar a avaliar, hoje ou você tem o inglês ou você está fora de muita coisa. Não só do mercado de trabalho, mas você deixa de fazer parte de muita coisa que hoje a comunicação parte do inglês, né? Então eu ouço muito isso: teacher, eu preciso aprender inglês. Essa frase assim, eu ouço frequentemente. Eu diria que quase que todo dia alguém me fala isso. É só encontrar com alguém, ou às vezes mesmo no Face, todo dia alguém fala isso pra mim. Pelo menos uma pessoa. É na academia, as pessoas me veem: ai, teacher, eu preciso aprender inglês. Então todo dia eu ouço essa frase, e mais de uma vez, né? Sempre tem pessoas me dizendo isso: eu preciso aprender inglês. Então eu diria que essa consciência está se tornando quase um senso comum. As pessoas já entendem que elas precisam de fato aprender inglês. Correto até aí? Eu acho que você também concorda comigo. Quase para todo mundo que você perguntar, ele vai falar que precisa aprender inglês. Como eu te disse, a internet hoje é uma das ferramentas mais utilizadas para se aprender inglês. Ela te dá acesso a muita coisa, a muito tipo de informação, a muito conhecimento. Isso é formidável. Inclusive eu uso a internet para compartilhar conhecimento com os demais. Aquilo que eu sei, eu compartilho através da internet. Então é uma ferramenta, não só eu, como tantos outros que hoje estão disponíveis, material de boa qualidade. A gente encontra coisa boa. Tem coisa ruim? Tem coisa ruim. Mas a gente encontra muita coisa bacana, muita coisa boa mesmo. Então a internet hoje é uma ferramenta extremamente favorável para quem quer aprender qualquer coisa que seja. Ter acesso a qualquer tipo de informação e conhecimento. Hoje, especificamente, a gente está falando em relação a aprender inglês. Então, a internet tem sido, assim, acho que uma das principais ferramentas em relação a como buscar esse conhecimento, a como ter acesso a esse conhecimento. Mas vamos ver, de fato, se há diferença entre aprender e falar inglês. Como eu disse, as pessoas dizem: teacher, eu preciso aprender inglês, né? E a internet acaba, às vezes, sendo a primeira ferramenta que ela vai usar para aprender inglês, para ela buscar esse conhecimento. Bom, eu preciso aprender inglês, então deixa eu ver o que eu preciso fazer para, de fato, aprender inglês. E normalmente ela começa a sua busca, a sua procura por esse conhecimento, essa procura por esse aprendizado através da internet, tá? Vamos ver se há diferença, então, entre essas duas situações: aprender e falar inglês, tá? Coloquem nos comentários a sua opinião. Daqui a pouquinho eu volto lá na fanpage para poder ler qual é a sua opinião, tá bom? Bom, o que é aprender inglês? Eu tenho contato com muitas pessoas que, sim, aprenderam inglês. Outras estão aprendendo, né? Mas mesmo assim, eu tenho contato com muitas pessoas, já tive contato com muitos estudantes, alunos, pessoas que têm uma bagagem em relação ao idioma, em relação à língua inglesa, né? E essa bagagem é o que eles aprenderam. Dentro dessa bagagem, eu costumo dizer que a pessoa, quando ela aprende inglês, né? Quando ela demonstra que ela aprendeu o idioma, ela tem algumas características. Eu vou apontar aqui para você quais são essas características. Ela conhece vários vocabulários, né? Às vezes você percebe que ela traduz vários vocabulários, então ela conhece, ela tem um leque de vários vocabulários. Ela consegue traduzir muitos textos, artigos, notícias, né? Ela consegue compreender a fala, ou seja, se ela está ouvindo alguém falar, assistindo alguma coisa, ela consegue ter um bom grau de entendimento, mesmo que ainda não seja 100%, porque isso é um processo, mas ela já tem um bom grau de entendimento, o que já permite que ela consiga compreender o contexto
principal, considerando aí de 60 a 75% de compreensão daquilo que ela está ouvindo, tá bom? Essa pessoa que se diz que aprendeu inglês ou que de fato aprendeu inglês, conhece algumas regras gramaticais, né? Então ela vê algum conteúdo, esse aqui tem que usar assim, assado, porque esse exige isso, né? Até às vezes passa por aqueles testes de proficiências, aquelas provas pela internet ou presencial mesmo, que aparecem aquelas regrinhas gramaticais. A pessoa que aprendeu inglês, ela até consegue responder, ter um bom desempenho em testes como esse, tá bom? Ela conhece estruturas, né? Que faz parte também das regras gramaticais. Então, essas são as características da pessoa que aprendeu inglês. Então, aprender inglês, a pessoa que aprende inglês, ela possui essas características, tá? Normalmente ela possui essas características aí. Ela conhece vocabulários, ela consegue traduzir textos, ela até compreende o que se fala, mesmo que não seja 100%, né? Ela conhece regras gramaticais, ela conhece estruturas. Isso tudo são características de pessoas que de fato aprenderam inglês. E é uma bagagem super importante, tá? Eu estou apontando aqui características de quando você aprende inglês, quais são essas características, ok? Só que, coloquei aqui, ó, polêmica, só que tem uma pequena questão no fato de aprender inglês. Por que eu estou falando isso para você? É polêmico, né? Porque eu vejo muito material dizendo: vem aprender inglês, aprenda inglês não sei de que jeito, aprenda inglês assim assado, aprenda inglês fazendo isso. Todo esse material que está exposto pra gente hoje, muita coisa ainda gratuito ainda, né? Que bom! De fato, é uma ferramenta valiosa e são caminhos que vão fazer você aprender inglês. De fato, eu não estou falando que esses materiais você não vai aprender inglês, você vai aprender, ok? Porém, aprender inglês não garante o falar inglês. Aprender inglês, pay attention, presta muita atenção nisso agora. O aprender inglês não garante que você vai falar inglês. São duas coisas distintas. Então, tudo isso que a gente tem acesso, às vezes, pela internet, né? Aprenda inglês assim, aprenda inglês assado, aprenda inglês assim, aprenda inglês assado. De fato, pode te ensinar a aprender inglês. E você pode aprender mesmo. E você vai ter todas aquelas características, bem provável que você tenha aquelas características que eu abordei com você. Conhecer vocabulários, vai conseguir traduzir texto e tal. Mas isso, o aprender inglês, não vai garantir você falar inglês. São duas coisas distintas que, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue identificar essa distinção entre aprender e falar inglês, tá? Vamos seguir adiante, então. Tipo, o quê? Eu aprendi inglês e não falo inglês? Provavelmente você conhece alguém, já viu alguém comentar com você, ou talvez você mesmo já passou por isso, onde você tem aquelas características de quem aprendeu inglês, ou algumas delas, ou as principais características ali, consegue entender um texto. Gente, não estou falando 100%, tá? Mas consegue ler, entender o contexto e tal, mas na hora de falar o negócio não sai. Ai, teacher, meu problema é falar. Ouço muito isso também. Então vamos ver o porquê que isso acontece. Mas por que eu aprendi inglês, conheço estrutura, conheço vocabulário, conheço isso, conheço... Mas, teacher, eu não consigo falar. Na hora que eu vou falar, parece que dá um travamento, trava, bloqueia. O que acontece? Por que tantas pessoas aprendem inglês, mas continuam não falando inglês? Só para você ter uma noção, eu coloquei o link. Depois eu coloco nos comentários, tá? Que eu não disponibilizei esse material hoje para você. Mas é uma matéria que saiu em abril na Exame. Depois eu coloco o link da matéria nos comentários para você. Tirei alguns trechos ali da matéria, onde diz que no Brasil apenas 5% da população fala uma segunda língua. A gente está em torno de 190 milhões de habitantes, acho que é isso. Então 5% da população fala uma segunda língua, tá? Não está nem falando que é o inglês essa segunda língua. E menos de 3% tem fluência em inglês. Então vamos considerar aí, ó, 3% apenas da população brasileira tem fluência em inglês. Isso foi divulgado em abril deste ano, tá? Foi a informação mais recente que eu consegui, tá bom?
Aí diz ainda nessa matéria que o domínio do inglês entre os brasileiros é tão baixo que o país ocupa a 41ª colocação, em um ranking de 70 países, tá? Então ele está ali, né, menos da metade ali a colocação, né? Porque se fosse 35, né, 35º. Aí ele continua, ó, o link da matéria, depois eu coloco ali nos comentários. O Brasil aparece atrás de países como Singapura, Peru, Equador, México e Chile. Então, é considerado, através de pesquisas, ele dá toda a fonte da pesquisa aqui nesse link, que apenas 5% falam uma segunda língua, tem um segundo idioma. 3% tem afluência no inglês, né? O que é a fluência? É essa fala, essa capacidade de se comunicar. Então vamos ver. Eu falei para você que aprender inglês não garante o falar, por isso que a gente não sai desses 3% aí, né? E de pessoas, de brasileiros que são considerados fluentes, tá? E ele argumenta muitas coisas nessa matéria. É bem bacana depois você conferir. Eu vou te dar um pequeno exemplo, uma frase bem simples e tranquila. Você que está acompanhando a live, assim que a frase em inglês aparecer, eu quero que você tente traduzi-la, tá? Fala aí para você mesmo, tá? Ó, assim que essa frase em inglês aparecer, I have worked here for 10 years, eu quero que você traduza para você mesmo, tá bom? Muito bem. Vai aparecer agora, essa é em português. Esquece a que está em inglês, olha a que está em português ali, ó. Eu trabalho aqui há 10 anos. Se você tivesse que falar essa frase em português e em inglês, né? O que seria mais confortável para você? Traduzir essa de cima, né? Traduzir a que está em cima, ou a que está embaixo, que está no português, você ter que falar em inglês para alguém. O que seria mais confortável para você fazer? Normalmente, as pessoas que aprenderam inglês, essa frase de cima, que já está em inglês, I have worked here for 10 years, é mais fácil para elas traduzir essa frase do que fazer o processo inverso, tá? Porque lembra que eu falei lá que quem aprendeu consegue traduzir, se alguém falar até pega o que está falando, mas parece que na hora de falar está totalmente travado. Então, normalmente as pessoas que aprendem inglês, ela se sente mais confortável. Eu não gosto de falar que tem mais facilidade, porque na verdade essa informação não expressa muito bem o que realmente acontece. Mas ela se sente mais confortável em traduzir do inglês para o português do que fazer o processo inverso. Vamos seguir. Por que que isso acontece? Por que que eu fico muito mais confortável em traduzir alguma coisa que eu estou lendo, entender o contexto daquilo que eu estou ouvindo, mas na hora de falar o negócio não rola, não flui? Por que que acontece isso? Why? É uma das perguntas também que eu ouço seguido daquele. Teacher, eu preciso aprender inglês. Ai, teacher, eu até entendo, eu consigo ler texto, na faculdade eu tenho que ler, mas na hora de falar, teacher, essa argumentação assim é o que eu mais ouço na hora de falar. Para você entender o que acontece, por que eu falei para você que eu não gosto de falar, eu tenho facilidade para traduzir, eu tenho dificuldade para falar inglês? Porque na verdade não se trata de facilidade e nem de dificuldade. É bem provável, eu diria quase que 100%, que você não tem dificuldade alguma em relação a falar inglês. O que ocorre é o seguinte, o nosso cérebro, no hemisfério esquerdo, possui uma região que é responsável pela linguagem, tá? Essa região, ela é dividida pelo Broca's Area e o Wernicke's Area. Tem até um desenho aí para você identificar. Então, essas duas regiões localizadas no hemisfério esquerdo são responsáveis pela nossa linguagem, tá? Depois, se você quiser, pesquisa no Google essas informações do Broca's e do Wernicke's Area, você vai encontrar coisas formidáveis em relação a isso. Como é que nosso cérebro funciona em relação à comunicação, à nossa linguagem. Lá embaixo, ó, logo abaixo do desenho, ele está escrito aqui, ó, Broca's Area is important for speech. Ou seja, o Broca's Area é importante para a fala, tá? Wernicke's Area is important for language comprehension. O Wernicke's Area é importante para a compreensão do idioma, tá? Então, essas duas regiões, cada uma tem a sua função. Cada uma é responsável por uma situação da sua linguagem.
Uma interpreta, compreende aquilo que você recebe. E a outra, ela é responsável por reproduzir aquilo que você precisa falar. O broca's area reproduz e o Wernix compreende. Por que eu tô falando isso pra você? O que tem a ver esse cérebro agora, teacher? Eu quero aprender inglês, falar inglês. O que acontece na maioria dos casos? A pessoa é exposta à língua inglesa e a única região do cérebro dela estimulada é o Wernix area, que é esse que eu falei ali agora para você, que é responsável por compreender, entender, interpretar o que você recebe de idioma, de informação em relação à linguagem, né? Você faz aula com o professor falando inglês o dia inteiro, você fica assistindo série o dia inteiro, você ouve música o dia inteiro, você lê artigo o tempo todo, enfim, tudo que você recebe vem no inglês, vem no inglês, vem no inglês. Não que isso seja ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas você está estimulando apenas o seu Wernix area, ou seja, apenas a sua forma de compreender, que vai cair lá nas características de quem aprende inglês. Você vai ler, você vai traduzir texto, você vai entender, mas você não consegue falar. Não é por dificuldade que você não tem dificuldade nenhuma. Você só não estimulou ou você não foi exposto a estimular, não foi estimulado a região do seu cérebro responsável por reproduzir o idioma. Se isso não acontecer, você corre o risco de passar 1, 2, 3, 4, 5, eu já tive casos de 10 anos, a pessoa aprendendo inglês. E de fato ela conhecia muita coisa, mas não conseguia sustentar uma conversa de 2, 3 minutos. Porque o broca's area, a região responsável por reproduzir o idioma, nunca tinha sido estimulado, tá? Então eu só tô te falando isso para você entender o porquê que isso acontece. Porque as pessoas acham, nossa, eu devo ser muito burro, teacher, porque eu não consigo falar. Não, não tem nada a ver. As informações estão sendo estimuladas em regiões diferentes do seu cérebro. Se ambas não forem estimuladas simultaneamente, de fato, aprender inglês não garante a fala, tá? Falar inglês não depende de aprender inglês. Que é o que eu acabei de falar para você, né? Para eu falar, eu não preciso aprender tudo aquilo que eu mostrei para você antes. Primeiro eu vou aprender regra, primeiro eu vou aprender todas as estruturas, primeiro eu vou aprender 500 vocabulários novos, primeiro eu vou aprender a ler todos os textos possíveis, primeiro eu vou aprender a entender todas as séries que eu assisto, aí para depois eu falar inglês. Nope. O falar inglês não depende desse tipo de aprendizagem, tá? Você não precisa aprender tudo aquilo para falar. Porque as pessoas alguém comentou no post hoje que eu coloquei. A fala só é atingida em último estágio, alguma coisa assim. Primeiro você lê, primeiro você entende, primeiro não sei o que, não sei o que. Aí lá no final você fala. Porque as pessoas criaram esse hábito de aprender assim, mas não é verdade, né? Essa informação não procede se você estimular o seu cérebro da forma adequada às duas regiões responsáveis pela linguagem, né? Então você pode sim começar a falando inglês, mesmo que você não tenha conhecimento algum em relação ao idioma. Teacher, eu nunca estudei, doesn't matter, não importa, né? Você já pode começar falando inglês. Então falar inglês não depende de aprender inglês. Conseguiram perceber a diferença, tá? Na verdade, quando você aprende a falar primeiro, tudo aquilo que eu mostrei em relação a aprender inglês acompanha você, né? Então você não precisa aprender para depois falar. Vamos ver qual que é a diferença então entre uma informação e outra? O falar inglês, você fica apto. O que é falar inglês? Você está apto a se comunicar. Você consegue se comunicar, você consegue conversar, você consegue estabelecer uma conversa. Você consegue falar sobre vários assuntos. Sejam assuntos relacionados à sua rotina, ao seu dia a dia, ao seu trabalho, às situações que estão acontecendo, atualidades, tá? Você consegue sustentar uma conversa, um diálogo, 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Você sustenta uma conversa quando você fala o idioma. Você consegue opinar,
justificar ideias e opiniões, o que você faz com o seu próprio idioma, né? Você também consegue fazer nesse segundo idioma, no caso o inglês, né? Esse é o caso de falar inglês, tá? Você consegue fazer uso de estruturas, vocabulários para se comunicar através da fala. A diferença entre aprender inglês, que eu já mostrei para vocês lá no começo. Conhecer vocabulários, traduzir textos, compreender a fala, conhecer regras, conhecer estruturas. Na verdade, quando você fala inglês, tudo isso que está fazendo parte do aprender inglês te acompanha, vem junto, porque não tem como você falar sem usar estruturas, não tem como você falar sem usar vocabulários, não tem como você falar se você não compreende aquela pessoa, o interlocutor que está falando com você. É como se funcionasse mais ou menos assim, ó. O falar inglês abrange tudo isso, né? O aprender inglês não, né? O aprender não garante a sua fala. Mas a partir do momento que você fala, os vocabulários vêm junto, porque você precisa deles para falar. As estruturas te acompanham, porque você precisa das estruturas para falar inglês, né? O entendimento te acompanha, porque você precisa entender para poder responder, para poder sustentar um diálogo. Na verdade, quando as duas regiões são estimuladas simultaneamente, porque normalmente só uma é estimulada, que é o Vernix Area, que é aquele que eu falei para você que você interpreta e compreende. Ele é responsável apenas por isso. Ele não consegue reproduzir o idioma. Então, ele foi tão estimulado, só que a outra região não. Então, você desenvolve só uma habilidade e a outra habilidade não foi desenvolvida. E é aquela situação que você acha que você tem mais facilidade para uma coisa e não para outra, o que na verdade não acontece, não é verdade, né? Essa questão de eu tenho facilidade, eu tenho dificuldade, você só precisa estimular as duas regiões, tanto a que interpreta quanto a que reproduz o idioma. Então, ambas precisam ser estimuladas. Então, por isso que o aprender inglês, né, não garante que você vai falar inglês. Então é importante a gente entender essa diferença aí, que para você falar inglês, né, o falar inglês, ele abrange tudo aquilo que você aprendeu, ele leva tudo aquilo, né, mas o aprender não garante a fala, e você também não precisa aprender tudo isso para depois falar, tá? Por que eu abordei esse assunto com você? Ah lá, Fabiana Araújo, né, falando que o meu problema também é falar. É o que eu mais ouço, né? É o que eu mais ouço as pessoas dizerem. Eu costumo dizer, você não tem problema algum. Você a região responsável por essa reprodução, a reprodução da linguagem no seu cérebro não foi estimulada, mas você não tem problema algum. Que a pessoa começa a achar, eu tenho problema para falar inglês. Não, você não tem. A Fá comentando ali, né? Você não tem problema algum em relação a falar inglês. Na verdade, o estímulo não foi adequado, né? Você não quer, a região responsável por isso não foi estimulado o suficiente, né? O Carlão perguntou, como estimular de forma correta as duas regiões? Tudo que você recebe de informação, tudo que você recebe no inglês, você já está estimulando o Vernix Area. Isso acaba acontecendo naturalmente, porque cada vez mais a gente está exposto a receber informação em inglês. Você assiste série em inglês, filme em inglês, pega notícia na internet em inglês, música em inglês. Então, o Vernix Area, quando você conversa em inglês com alguém, tudo que você recebe em inglês, escrito, falado, é o seu Vernix Area que está trabalhando, tá? Para você trabalhar o seu Broca's Area, que é o responsável pela fala, o processo é inverso. Tem que sair do seu idioma para o inglês, tá? Então tem que sair do português para o inglês. Fala, quê? Sabe aquela coisa assim, Titi, mas eu vou ficar conversando inglês o dia inteiro, aí eu vou falar? Ainda assim é o seu Vernix Area que está sendo estimulado e não o seu Broca's Area, tá? Você fala o que você já sabe, se você já tem uma bagagem, você fala. Mas você não melhora de nível falando inglês o dia inteiro. O que faz o seu Broca's Area assim, decolar e faz você falar mesmo inglês é sair do seu idioma e ir para o inglês. Aquele exemplo que eu fiz no comecinho ali, hello Rita, aquele exemplo que eu fiz no comecinho, sabe, uma frase no português e você ter que falar no inglês,
isso é o seu Broca's Area trabalhando. Se eu falo assim para você, gente, você precisa falar para o seu colega agora ali, ó, seu colega de trabalho, que está chegando agora na empresa, e ele só fala inglês, você precisa falar para ele, se apresentar, falar para ele quanto tempo você trabalha aqui. Então eu vou falando para você, oi, fala para ele, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. E você tendo que fazer isso em inglês. Eu gostaria de apresentar para você a empresa, olha, eu trabalho aqui já há 10 anos, meu nome é fulano de tal. Imagine eu falando isso para você e você tendo que falar isso em inglês para uma pessoa, você tendo que sair do português e ir para o inglês, né? Isso é o que gera mais desconforto na pessoa na hora de ter que usar o inglês. Ela começa, meu Deus, sabe aquela coisa meio tradução simultânea? Parece com isso, tá? Você tem que sair do seu português e ir para o inglês. Isso é o que o seu cérebro faz quando você está numa conversa e você está do português tendo que passar em inglês para poder conversar e falar aquilo que você quer. Só que o seu cérebro começa a fazer isso tão rápido, tão rápido, tão rápido, que dá aquela sensação de que eu penso em inglês. Essa é aquela famosa situação, tô pensando em inglês, teacher. Quer dizer, você precisa falar uma frase em inglês, seu cérebro faz isso tão rápido que dá a impressão que você já pensou em inglês direto. Mas ele parte do seu idioma principal, tá? Do seu idioma, no caso, o português, né? Nosso tempo está acabando, mas no dia 5 de julho, que é na próxima semana, tá? Dia 5 de julho, na próxima semana, na próxima quarta-feira, antes da live, acredito que vai ter live, tá, gente? Só se não der tempo. Eu vou fazer uma aula às 19 horas falando exatamente sobre isso. Na verdade, vai ser uma aula mesmo para fazer você falar inglês. Se você ainda não fala inglês, participe desta aula. Eu vou deixar, o link tá aí no topo da aula, da live. Você se inscreva, é totalmente gratuito. E nessa aula, você vai falar inglês, tá? Ai, mas nunca falei inglês. No problem. Na verdade, essa aula é para quem ainda não fala inglês. Se você já fala inglês muito bem, essa aula não é indicada para você. Nós vamos trabalhar com essa questão das regiões do nosso cérebro e ver como que na prática isso funciona. Como que nós vamos estimular o Broca's, como que nós vamos estimular o Wernicke's Area. Então, convido você, se você não fala inglês, participe dia 5/7, às 19 horas, quarta que vem, antes da live. Se tudo correr bem, a gente tem live. Se a aula se estender um pouquinho e não der tempo, mas eu pretendo manter a live na próxima quarta. A inscrição é gratuita, participe e você vai ver como que falar inglês é muito mais fácil do que você imagina. Você não precisa aprender tudo aquilo que eu falei. Enfim, eu vou te mostrar como que essa região pode ser estimulada, como que isso pode acontecer de uma forma bem natural, tá? Então se inscreva, aproveita que o link tá aí. Inscrevam-se então para o dia 5/7 para essa aula. Essa semana toda eu vou estar divulgando. Qualquer dúvida me chama e eu estou disponível à disposição para tirar qualquer dúvida. Ok, guys? Thank you for being here with me once again. Obrigada por estar comigo mais uma vez. See you guys. Bye bye.